Nós, muitas vezes, não entendemos a maneira de Deus agir. Mas, independente da forma dele agir, nós não podemos ser motivo de tentação e nem podemos reagir de maneira contrária àquilo que ele nos chamou para revelarmos. Nós temos a situação de Pedro, que foi preso, seria morto, mas o anjo vai lá e o liberta. Ele, então, quando toma consciência disso, resolve ir à casa de Maria, mãe de João. E então, chegando lá, ele é reconhecido, todos se alegram, e o que ele faz? Esse é o aspecto que a gente precisa entender. Não podemos tentar Deus. E Pedro não fez isso. Então ele diz assim, ele busca outro lugar como refúgio, como segurança, dentro daquilo que seja a vontade de Deus e do querer de Deus do que estava fazendo. Diz lá em Atos dos Apóstolos, no capítulo 12, versículos 16 e 17. Enquanto isso, Pedro continuava batendo, finalmente eles abriram a porta e quando viram que era Pedro mesmo, ficaram muito assustados. Ele fez um sinal com as mãos para que ficassem quietos e contou como o Senhor o tinha tirado da prisão. Contem isso a Tiago e aos outros irmãos. Disse ele. Em seguida, saiu dali e foi para outro lugar. Na Bíblia, em outras traduções, diz que ele foi para um lugar mais seguro. Pedro, diante do operar de Deus, poderia ter feito o quê? Ele poderia dizer, Deus me livrou, Deus continua a me livrar. Então, ficar ali, por exemplo, no lugar que provavelmente seria encontrado. Mas o que ele faz? Ele vai para um lugar mais seguro. Qual é a nossa falta de entendimento? Achar que Deus vai sempre nos livrar ou que ele tem a obrigação de nos proteger diante das situações. E isso é um fato? Sabemos que não, pois não adianta, e Jesus mesmo ensinou acerca disso, embora sabendo que ele pode fazer, nós não devemos tentar Deus. E a gente precisa aprender que nós temos que agir com prudência, com sabedoria, reconhecendo o operar de Deus em cada situação. Ele foi livrado da morte? Foi liberto da prisão de uma maneira espetacular? Foi. Mas o que ele faz? Ele procura um lugar mais seguro onde pudesse estar. Porque a questão é que nós precisamos entender qual é a vontade de Deus, o operar de Deus, e ele usa isso tudo para a edificação, tanto da igreja, como para a expressão e conhecimento das pessoas. O que a gente precisa entender é que nós não podemos tentar Deus. Diante, por exemplo, da pandemia que vive o mundo, qual é o nosso posicionamento? Devemos agir com prudência, devemos ser conservadores, não devemos tentar Deus. Se existe risco de contaminação, de colocar a vida das pessoas em risco, devemos colocar? Não. Devemos dizer que Deus vai nos proteger? Não, pois não é essa a questão. O que nós precisamos é de agir com sabedoria e prudência. Se é para usar a máscara, todos deveríamos usar. Se é para fazermos o isolamento social, todos nós deveríamos fazer. A gente precisa entender isso. Nós precisamos compreender que, diante das situações, diante dos fatos, diante da realidade em que vivemos, nós devemos agir com sabedoria, com prudência e usando dos recursos que Deus tem disponibilizado e não com a arrogância religiosa. Nós não somos chamados para isso. Somos chamados para expressarmos sabedoria, expressarmos bondade, solidariedade, benignidade diante das pessoas. E agir assim requer de nós prudência, requer de nós o conhecimento de Deus e não a arrogância religiosa de achar que Deus tem a obrigação de nos proteger. Que a gente possa entender, compreender estas coisas, que diante do risco
nós não podemos arriscar achando que Deus tem a obrigação de nos proteger e devemos agir como Pedro, assim como ele buscou um lugar mais seguro ou buscou outro lugar, nós devemos também buscar um lugar mais seguro e não tentar Deus, ou seja, adotarmos uma posição em respeito àquilo que é instrução e conhecimento das pessoas. Que a gente possa entender, compreender isso e nos sujeitarmos à vontade de nosso Deus. Graça e paz sobre a tua vida. Amém.